atos de indisciplina, mas pra mim ele continua sendo muito ídolo. Pô, o cara fez os dois gols. Eu não falei que ele não continua sendo ídolo. Ele é ídolo dos Gabizetes. Não, mas para muitos rubro-negros não é mais. Porque eu não existe opinião comum, tá? Thiago. Não existe opinião única. Para muitos rubro-negros que eu falo, que eu conheço, ele não é mais ídolo. Muita gente que torce pelo Flamengo está por aqui com ele. Muita gente, e muitos são ainda ou Gabizetes ou ainda vêm dessa maneira. Ele destruiu em parte a idolatria. Ele trabalhou por isso. É muito claro. Hoje vai ter gente lá, fica Gabigol e tal, só que eles são fãs incondicionais. E tem gente que hoje nem vai querer o Maracanã por conta disso. Porque quer ver ele longe do Flamengo. Isso é um fato, gente. Tem que encarar a realidade. Ele se desgastou com a torcida. Então, mas não existe assim. Ele é ídolo, ele não é ídolo. Para uns ele é, para outros ele não é mais, para outros ele é um cara. É exatamente isso. É isso. Eu não falei que ele não é mais ídolo. Para Gabizete ele vai ser da vida inteira. Porque eu não gosto do Gabigol fora de campo. Não gosto. Eu acho o Gabigol marrento. Eu digo até que eu achava que ele não mereceria ser tão ídolo da maior torcida do Brasil, pelo que ele é fora de campo. Eu acho ele arrogante. Eu não acho o Gabigol uma pessoa legal. Agora, como jogador, e aí eu sou flamenguista e eu falo aqui, eu acho que ele vai ser sempre ídolo meu, e aí eu concordo. Pode não ser seu, de alguns amigos. Agora, de muitos flamenguistas pelo que ele fez. Porque, tipo assim, aquela sensação no estádio em Lima, cara, eu nunca mais vou sentir aquilo. Mas aquilo é um gol do Flamengo, Thiago. Você não vai sentir. Então é por isso que eu digo. Mas veja bem, mas não é porque é um gol do Gabriel. Mas não é porque é um gol do Gabriel, é porque é um gol do Flamengo. Porque ele às vezes é moleque fora de campo e o Zico não. Mas é porque é um gol do Flamengo. Não é um gol do Gabriel. As pessoas se emocionam e lembram daquilo porque é um gol do Flamengo. Não é um gol do Gabriel. O gol do Gabriel do Cruzeiro, o gol do Gabriel do Santos, é um gol do Flamengo. É o Flamengo. O que está ali levando emoção às pessoas é o Flamengo, é a camisa. Ele apenas é o cara que está dentro do campo que fez o gol. É o gol do Flamengo. Eu tenho na minha... Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Fala, nação! Chegando com mais um vídeo react aqui pra você, hein? E olha só, a imprensa está comentando sobre a despedida de Gabigol do Flamengo. É isso aí. Ontem, o Gabriel Barbosa jogou a sua última partida nessa primeira passagem pelo Mengão. E aí, o que você acha? O Gabriel Barbosa, o Gabigol, é ídolo do Flamengo ou essa idolatria foi arranhada e muito pelas cagadas que ele fez ao decorrer dessa primeira passagem ou dessa última passagem no mais querido do Brasil? O que você acha? Já quero ouvir o seu comentário. É isso aí. E ó, vambora pro vídeo. Até fiz um texto também, que deve estar entrando no ar nas mídias, que eu falo que tem uma antiga propaganda de relógio que dizia que um jogo nunca acaba, um grande jogo nunca acaba, o que acaba é o tempo, né? E acho que o Gabigol no Flamengo nunca vai acabar. O que acabou foi o tempo dele no Flamengo, né? E acho que, no geral, assim, acho que o Landim, acho que ele deveria ter agido, eu acho que ele tinha todo o direito de negar o contrato que a equipe dele ofereceu e prometeu ao Gabigol. Porque eu também não assinaria aquele contrato. Eu não assinaria aquele contrato. Eu não daria um contrato de 4 anos pro Gabigol, ganhando, sei lá, no total do contrato ia durar, sei lá, 180 milhões de reais. Eu não assinaria esse contrato. Mas eu demitiria quem prometeu isso pro Gabigol. Pelo menos eu falaria, Gabigol, eu não vou assinar esse contrato, eu estou quebrando a palavra e estou mandando esses 2 caras que ofereceram isso para você embora. Eu acho que o contrato era muito ruim. Mas, então, nesse sentido, ele tá. Só que ele disse, não vou te dar o contrato, e a vida continuou. Eu acho que isso, no sentido do Gabigol, eu acho que o Gabigol tem razão de falar. Me prometeram uma coisa, eu dei o aperto de mão, e acho que, né, acho que meu pai sempre falou isso pra mim, o fio do bigode. Como é que era antigamente? Você arrancava um fio do bigode, botava em cima do contrato, e aquilo era o que estava valendo. Então, assim, e acho que se ele fala assim, Gabigol, esse contrato era muito ruim pro Flamengo, eu não vou assinar, e mandei embora o Braz e o Spindle, os 2 que assinaram. Eu, se fosse o Gabigol, falar, beleza. Beleza. Vamos sentar para negociar de novo. Vamos sentar para negociar de novo. Não foi o que aconteceu. Ele falou, eu não vou assinar, e os caras ficaram lá.
Agora, falando de futebol, assim, o Gabigol e o Flamengo, eles têm muito em comum, né? O Gabigol, ele é um cara que é impossível você ficar indiferente a ele. E é muito o Flamengo. O Gabigol, ele tem um nível de confiança que você acaba confundindo com arrogância. E o Flamengo tem um pouco disso também. O Gabigol, ele tem algo assim, ou você ama o Gabigol, ou você não tolera o Gabigol. E o Flamengo é um pouco assim. Então, quando o Gabigol chegou no dia 11 de janeiro de 2019, estava fadado a dar muito certo no Flamengo, por conta disso tudo. E se o Gabigol só tivesse feito uma coisa no Flamengo, se o tempo do Gabigol só tivesse durado 3 minutos no Flamengo, e quais seriam esses 3 minutos? Aqueles 3 minutos do gol de empate em Lima até o gol da vitória, de 44 a 47, se ele só tivesse feito isso, o Gabigol já teria dado muito certo no Flamengo. E o Gabigol fez muito mais. O Gabigol foi artilheiro e campeão de um brasileiro, foi o melhor jogador de um outro brasileiro, o prêmio não foi para ele numa aberração, mas ele deveria ter sido. O Gabigol fez gol de título de 2 Libertadores, o Gabigol deu título internacional de Recopa no Maracanã, título do Campeonato Carioca, tudo. E o Gabigol, às vezes, ele sabia tanto mexer com a torcida do Flamengo, ele sabia tanto ser o ídolo dessa nação, que ele às vezes não precisava nem a bola para fazer isso. O Gabigol, ele mudou o ano do Flamengo em 2022. Não compartilhem esse macete com muita gente. E também não faça mais de R$500 por dia para não chamar 2022 com uma frase. As pessoas precisam entender isso. O ano de 2022 do Flamengo, quando o Dorival chegou, mais perdido que enfim, totalmente perdido, o Gabigol mudou o ano do Flamengo dizendo: o Atlético Mineiro acha que isso aqui é inferno, inferno eles vão ver no Maracanã. Ele mudou o ano do Flamengo naquela frase. O Gabigol se dedicou, o Gabigol se doou para o time do Flamengo, para o Flamengo de 22 dar certo, talvez perdendo a vaga dele numa Copa do Mundo, para o Pedro ir para a Copa do Mundo, para ele fazer o esquema funcionar. Na final da Copa do Brasil, de 22, quem estava no Maracanã conta, inclusive jogadores do Corinthians, que a atmosfera era toda pró-Corinthians na disputa de pênalti. O Corinthians tinha amassado o Flamengo no segundo tempo, e quando o Gabigol faz o pênalti dele e comemora do jeito que comemorou, ele mudou a atmosfera do Maracanã para a sequência da disputa. Dito isso por jogadores do Corinthians. Então, esse entendimento, o Gabigol entendeu o que era o Flamengo, entendeu o que era a torcida do Flamengo, isso vai ser eterno e isso ninguém vai apagar. Lógico, o Gabigol errou muito. Mas nessa hora da separação, os dois lados vão se achar certo. Os dois lados vão achar que eles têm. Então, assim, eu não queria nem falar isso. Acho que o Gabigol sai num momento com muita culpa dele em muitas coisas, mas o que ele fez está escrito, não vai se apagar. E acho que o debate está aberto do segundo maior jogador da história do Flamengo, e o Gabigol está nesse debate. Acho que o Gabigol tem muito do torcedor do Flamengo, né? Você falava muito aqui, ele tem muito do Flamengo. Eu acho que ele tem muito desse torcedor e quando você se vê representado, muda completamente. Por isso que eu digo assim, idolatria é uma coisa que... É isso. Como é difícil você definir o que é idolatria, né? Dizer se é certo ou errado. E ainda tem um ponto que não dá para mensurar. Os gols do Gabigol, 161 gols, 43 assistências, você pode mensurar os títulos, você pode mensurar. E o olho de um torcedor mirim que o Gabigol fez brilhar, isso não tem como mensurar. A quantidade de novos flamenguistas que ficaram por causa do Gabigol, porque o Gabigol era do Flamengo, isso não tem como mensurar. Então, enfim. E ele conseguiu fazer isso num elenco com muitos jogadores melhores que ele. Se você for ver tecnicamente, o Flamengo tem times aí, desde que ele chegou, com jogadores no nível técnico mesmo. É porque o futebol não é só isso. Que bom. Que bom, não é só isso. Ele conseguiu fazer isso mesmo nesse cenário. E é o que você falou com relação à representatividade, né? Apesar de ser um paulista, eu gosto muito de ir pro Rio de Janeiro e me identifico muito com a atmosfera. Com o negócio solto, com a informalidade, com a brincadeira. E ele, por ser até um caiçara daqui de São Paulo,
que também o nosso litoral tem um pouco dessa coisa mais solta aqui. Temos um santista aqui, no caso, santista de cidade. Então, acho que ele teve realmente uma leitura muito grande. E aí, não só dele, eu acho que também são um trabalho de staff, é o trabalho de quem está à sua volta, de se identificar, E assim, e ele teve muitos méritos nos momentos cruciais, né? Porque assim, é muito difícil decidir jogo, gente. Porque assim, eu falei aqui, eu não acho, tecnicamente eu acho o Arrascaeta melhor, achava o Diego melhor, achava o Bruno Henrique até melhor. Mas assim, você fazer o que você tem que fazer num nível de pressão que ele enfrentou para fazer o que ele fez é algo que realmente são coisas de pessoas diferentes, que têm auras diferentes. Ele tem uma aura diferente. Hoje, o Flamengo perdeu o jogo no Maracanã, uma torta de climão do caramba, e ele foi lá e meteu um gol. 2-2, não foi? Foi 2-2. Foi 2-2, fez fator no final. Você quer matar o plantão que ficou aqui um tempão formando tudo? O Ayrton Lucas fez o gol. Mas no finalzinho. Isso, foi na hora que você subiu. Então, o Ayrton Lucas, agora que eu vi que o Garro fez um gol de bicicleta, né? O Memphis fez um gol de bicicleta, né? Eu fui saber agora. Eu não vi o gol. Eu fui saber agora. Eu tava aqui. Então, eu não sabia. É que, na verdade, assim, vamos ser bem sinceros pra vocês. Nós vimos um monte de jogo hoje e não viu nenhum. Exatamente. O Vitor viu porque ele tava narrando, comentando um jogo. Nós não. Nós só tava olhando o painel, olhando o rapaz, gente louca nessa redação. O Vitória no Maracanã é um jogo que não tinha nenhum apelo em termos de classificação pro Flamengo. Assim como também não tinha para o Vitória, né? A Vitória conseguiu sua classificação por antecipação para a Copa Sul-Americana, então vai jogar um torneio internacional. E lá o dia foi especial porque foi a despedida de um dos grandes jogadores da história do Flamengo, Gabriel Barbosa. O Gabigol estava se despedindo da torcida, ele já havia anunciado já há bastante tempo que não permaneceria no clube. E hoje falou sobre isso ainda no Maracanã. Vamos acompanhar Gabriel Barbosa. Nesse dia, Gabriel, que envolve, eu acho que muitos sentimentos dos torcedores, né? Talvez sentimentos seus, da sua família também. Conta pra gente um pouquinho o que está passando no seu coração, na sua cabeça nesse momento. Não, feliz. Eu acho que foi uma passagem histórica. Eu cheguei aqui um menino, né? E eu acho que hoje é o dia que eu me torno imortal. Eu acho que daqui a pouco eu vou ter 30, 35, 40, 90, não vou mais estar na terra, mas o meu nome vai estar aqui para sempre. Então, eu acho que hoje encerra-se um ciclo, mas eu acho que hoje eu virei uma lenda. Antes do jogo a gente viu na homenagem os 13 troféus que você ganhou, os seus pais estão aqui, né? Sua irmã também, seu pai até estava emocionado ali antes do jogo. Como é que foi também compartilhar esses últimos dias com a sua família, pensar o que passava na sua cabeça, sabendo que esse seria o seu último jogo com a camisa do Flamengo? Como eu falei, a família é o meu alicerce, as pessoas que convivem comigo todos os dias e me conhecem bastante. Eu sou um cara muito tranquilo, às vezes até meio sem graça, mas é claro que foi um momento especial para mim, jogar o último jogo aqui no Maracanã, fazer gol. Então, é um momento especial para mim, para minha família. Eu amo muito esse clube, amo muito o Rio de Janeiro. Como eu falei, me torno uma lenda hoje, me torno imortal. Agora é só aproveitar mesmo o que aconteceu aqui, com a minha família em casa. E quando olhar para trás vai ser sempre um sentimento de muita alegria. Como é que você define a sua história com a camisa do Flamengo? É difícil achar uma palavra só, mas eu acho que, como eu falei, eu acho que a partir desse momento eu me torno imortal. Como eu falei, eu acho que daqui a 30, 40, 50 anos, quando falarem do Flamengo, vai ter que falar meu nome, e quando falarem meu nome, vai ter que falar do Flamengo. Gabriel, não dá pra não perguntar isso porque a torcida fica falando, né? Fica Gabigol, fica Gabigol. Existe alguma possibilidade de uma reviravolta e você continuar no Flamengo? Como eu falei, eu tenho palavra, diferente de outras pessoas que não têm palavra. Meu pai me criou, minha mãe me criou como homem. E eu acho que a coisa mais honrosa do homem é ter palavra. Não tiveram palavra comigo, mas a minha palavra é mantida, eu não vou ficar. E como eu falei, o que importa mesmo é o que as ruas falam. Eu tenho certeza que quando eu andar na rua, daqui a 10, 15 anos, ou daqui a 15 minutos, eu vou ser idolatrado, eu vou ser amado. E desde quando eu cheguei eu falei isso. O que me importa é a torcida, o que me importa são eles.
E eu sempre joguei por eles e sempre tentei mostrar que eu queria ser um deles dentro de campo. Foi uma paixão à primeira vista. Desde o primeiro dia que eu pisei no Maracanã, eu senti algo que eu acho que nunca mais eu vou sentir na minha vida. Então, como eu falei, o que importa é a torcida, o que importa é o carinho que eles têm por mim. E eu sou homem, e homem tem palavra. Você pode finalizar então, por favor, passando uma mensagem para a torcida do Flamengo. Hoje mais de 67 mil pessoas vieram aqui para se despedir de você. Cara, um sentimento de muita felicidade. Agradecer todos os treinadores, todas as tias que limparam o meu quarto e fizeram comida para mim, que me ajudaram, o pessoal do staff. Cara, é muita gente para agradecer, são 6 anos, né? Então, creio eu que foram anos incríveis. E como eu falei, eu acho que teve jogadores que jogou pelo Flamengo, mas não sentiu o Flamengo. Eu senti o Flamengo esses 6 anos, então eu saio muito tranquilo, muito consciente do que aconteceu. Pode ser que tenha jogadores que depois façam mais gol do que eu, ganhem mais do que eu, mas o que aconteceu comigo aqui, eu acho que ninguém vai viver mais. O seu pai disse, ele vai, mas ele volta. Seria um sonho, confesso. Futebol, a gente não sabe o que vai acontecer. Muita coisa aconteceu, mas como eu falei, eu sou muito grato e eu tenho uma promessa com aquele ali. E ele sabe o que eu prometi pra ele e ele prometeu pra mim. Então creio eu que um dia eu acho que eu volto. É segredo ou você vai poder contar pra gente o que foi prometido? É segredo nosso. Tá aí Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? Vocês viram que ele deu uma alfinetada, né, em alguém no Flamengo. Marcos Braz falou, né? O Gabriel disse, eu tenho palavra ao contrário de outras pessoas. Será que ele tá falando do Marcos Braz, do Landim? Acho que é mais vamos ouvir Marcos Braz, que falou sobre a saída de Gabriel Barbosa, agora aqui no Troca de Passes. Toda vez que um ídolo sai de um clube, eu vejo que é dessa forma, né? Você tem... Não vou aqui citar outros jogadores em relação a outros clubes, mas isso aí é normal. O Gabriel foi um jogador que ganhou muito aqui no Flamengo. É um jogador que foi importantíssimo para esses 6 anos aqui. Aos 6 anos que eu estava, um jogador que desde o primeiro momento eu acreditei nele e num projeto para ele aqui dentro. Eu acho que hoje a gente só tem a agradecer. Deu certo, deu muito certo. Eu acho que o que ficou conversado entre eu e ele. Ele é que expôs. A minha relação com o Gabriel foi de tapas e beijos. Mas eu sou muito grato. Tenho certeza, pelo que ele me fala, que ele é muito grato também em relação a mim. Aí eu já não estou falando das instituições, não é ele como jogador, nem eu como Flamengo, eu estou falando entre eu e ele. Eu acho que foi um jogador importantíssimo, e vai sair agora, vai tocar a carreira dele, espero que tenha uma carreira exatamente igual que teve aqui, próspera, que passou muitos momentos felizes e que dê tudo certo para ele e para a família dele. Para mim, foi o jogador mais importante aí depois da era Zico. E isso aí, eu acho que só isso aí já diz o tamanho dele. É isso, um jogador histórico realmente que está se despedindo nesse momento do Flamengo.